Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 12, na qual nós veremos como definir e configurar o flowsheet de uma simulação no software Aspen Plus. Bem, nisso estaremos dando continuidade ao que nós havíamos visto na aula anterior, onde nós vimos os primeiros passos de uma simulação no Aspen Plus, a definição de algumas propriedades, de alguns compostos, de alguns modelos, na guia Properties, que é a primeira guia da interface do software, e vimos ali então como escolher alguns compostos a serem trabalhados nas correntes de processo, os bancos de dados desses compostos, bancos de dados das equações e modelos termodinâmicos disponíveis, tá certo? Um pouco também a respeito de como definir qual pacote termodinâmico a partir ali da interface que o Aspen proporciona, com um indicativo perguntando um pouco a respeito da simulação do processo para direcionar e sugerir alguns modelos, e também sobre a análise de propriedades e condições de processo ali na opção de análises dessa guia de propriedades, tá bem? E assim vimos ali como construir curvas de solubilidade, como montar um diagrama de equilíbrio, temperatura, composição, como também fazer a construção de um diagrama de envelope de fases, e algumas outras funcionalidades dessa interface inicial. E dando sequência hoje, uma vez definidos os compostos e os modelos para cálculos de propriedades físico-químicas, nós veremos então como configurar as opções da guia Simulation, tá certo? Onde nós faremos então a construção do fluxograma do processo a ser estudado, a ser representado na simulação, tá bem? Então linkando as correntes de processo com os equipamentos, os modelos disponíveis no simulador, configurar algumas condições a respeito da corrente de processo ou do equipamento de acordo com as informações disponíveis que nós temos, que serão as nossas informações de entrada, para daí então, de fato, rodar a simulação e obter os resultados das respostas dos parâmetros de saída. Tá bem? Então, avaliando os resultados, observando o que a simulação calcula em função dos dados que nós fornecemos, de acordo com a necessidade e com o propósito da simulação. Bem, eu deixo na apresentação, no material, algumas anotações para facilitar e vocês relembrarem um pouco também das instruções que nós veremos, porém eu acho que é mais prático e mais didático nós vermos isso direto lá no simulador, clicando e mostrando passo a passo então de cada uma dessas configurações, tá bem? Então vamos para lá e fica à disposição depois para consulta e relembrar aqui um atalho de cada uma dessas etapas que a gente vai ver hoje. Bem, vindo aqui para o Aspen, então, vamos partir da simulação onde nós havíamos configurado a composição de uma corrente de hidrocarbonetos, metano, etano e propano, com o método para cálculo de propriedades termodinâmicas SRK, e a partir daqui então iremos lá para a simulação para já aproveitar essa configuração no primeiro exemplo que nós veremos na aula de hoje. Então para isso vamos clicar aqui então em Simulation para passar para a guia de configuração da simulação que veremos a seguir. E a partir daqui então a interface ela tem que mudar e tomar essa forma que nós estamos vendo aqui então, com novas opções de seleção e configuração, e o espaço aqui para construção do flowsheet, do fluxograma da simulação, a partir dos modelos e das configurações disponíveis do software. Certo. Inicialmente, então, veremos que a construção do flowsheet ela vai se dar aqui nesse espaço em branco, onde nós poderemos, então, adicionando as correntes de processo e os diversos modelos e equipamentos disponíveis para os cálculos das propriedades que nós queremos na simulação, também, e que temos aqui algumas configurações também para a edição de algumas características do fluxograma, algumas opções a serem mostradas ou não, algumas opções de rotação, de edição, para deixar o fluxograma melhor entendível, e mais amigável também, dependendo das características do processo que nós iremos simular. Inicialmente, aqui embaixo, então, ao lado, nessa setinha aqui ao lado de Material, então nós temos a possibilidade de selecionar 3 tipos de correntes que irão construir o fluxograma.
correntes materiais, que representam então os fluxos materiais do nosso processo, as correntes de processo em si, né? Correntes, por exemplo, dos compostos dos hidrocarbonetos, de etanol, de propano, né? E de acordo com os compostos que estamos utilizando, as correntes que vão ter então esses compostos fluindo ao longo do processo, correntes de calor e correntes de trabalho, que são correntes que representam então quantidades energéticas em operações unitárias que temos a necessidade do uso de quantidades de calor ou de trabalho, ou mesmo a geração de calor e a geração de trabalho, e daí nós podemos associar essa quantidade energética também com uma corrente no fluxograma para ser utilizada em alguma outra etapa do processo ou simplesmente para verificarmos que aquele processo tem uma corrente de energia e que nós podemos ver a quantidade de energia consumida ou mesmo produzida por aquela operação a partir dos balanços de massa e energia. E também é importante ressaltar que isso aqui facilita o entendimento e a verificação das quantidades energéticas. Porém, não é obrigado, né, não é necessário que nos equipamentos, nos modelos, nós coloquemos essa corrente de calor ou de trabalho. De qualquer forma, o simulador vai fazer o cálculo, né? E se nós não colocarmos, nós podemos também verificar a quantidade energética daquela operação no bloco da operação. Mas com a corrente de energia, a gente consegue verificar e transportar também essa energia para outra etapa do processo, reaproveitando num caso de integração energética, por exemplo. Aqui ao lado nós temos, né, o que nós chamamos no Aspen, né, de Model Palette, que seria então, né, o palette de modelos disponíveis no simulador que nós podemos selecionar e adicionar para a construção do fluxograma, tá certo? Então temos aqui misturadores, separadores de corrente, né, um separador específico para sólidos, separadores aqui para correntes líquidas e de equilíbrio líquido-vapor, em 2 fases, em 3 fases, né, um flash, um decantador, trocadores, né, que representam aqui trocadores de calor, né, do tipo aquecedor ou resfriador, trocador casco-tubo, né, algumas outras configurações distintas que nós temos, colunas como colunas de destilação comum, né, convencional, destilação fracionada, destilação, né, no modelo Head-Frac, que é um modelo robusto para o cálculo de colunas de destilação e modelagem, né, de colunas de destilação, uma coluna de extração, então fracionamento multi-estágios, multicolunas. Então tem alguns modelos aqui que são até mais específicos para a destilação da indústria petroquímica, por exemplo. Temos também os reatores, né, reatores aqui para cálculos considerando conversão estequiométrica, rendimento, dados, né, de conversão de equilíbrio, conversão, né, cinética para reatores do tipo CSTR, né, fluxo empistonado, o RFplug, que seria correspondente ao PFR, caso, né, nós trabalharmos com uma cinética heterogênea, podemos dar algumas configurações do catalisador, representando então PBR, um reator em batelada, aqui alguns equipamentos para variação de pressão, compressores, bombas, né, e assim por diante, também operações para sólido, algumas opções para configuração de condições de processo e reciclo e assim por diante. E daí nós veremos e trabalharemos alguns exemplos aqui nas nossas aulas de simulação das principais operações apenas, porque vocês viram que nós temos aqui vários modelos à disposição. Então, cada um desses modelos, né, tem atrelado ao seu bloco, né, um equacionamento que representa o balanço de massa e energia, levando em consideração todas as correlações matemáticas, termodinâmicas e cinéticas necessárias para os cálculos de balanço de massa e energia. Então, basicamente, ao selecionar um equipamento, né, uma operação aqui, nós estamos selecionando um modelo que vai receber os dados de entrada disponíveis na nossa corrente e vai retornar os resultados da resolução desse modelo em correntes de saída que carregarão então as variáveis de saída do nosso modelo. Bem, então, por isso a parte de modelagem ela é muito importante e necessária anterior à etapa de simulação, para a gente entender o que o simulador de fato faz, que é resolver o modelo atrelado, né, com métodos numéricos pré-programados no simulador para obter as variáveis de saída.
E claro, daí podem ter, né, modelos complexos, mais elaborados, de acordo com as características de cada simulador. Bem, aqui em cima temos inicialmente algumas configurações de rotacionar, girar, conectar as correntes, tá certo? Elas estão desabilitadas aqui porque o nosso flowsheet ainda está vazio, mas depois quando nós adicionarmos vocês vão ver então que isso vai mudar. Para exibir correntes, né, ícones em 3D ou não, isso daí já vem por padrão, só que é um 3D com a cara como ele está aqui, tá certo? Então é só uma aparência da entendimento 3D, mas na verdade é um desenho em 2D como está colocado aqui. Aparecer nas correntes alguns resultados de temperatura e pressão que não vem por padrão, mas nós podemos adicionar depois, e configurações mais voltadas para a parte de edição mesmo do fluxograma. E daí teremos aqui algumas opções mais específicas em outras guias que podem ser utilizadas de acordo com as características das simulações a serem trabalhadas. Além aqui da última guia de formatação, onde podemos trocar a fonte, o tamanho, a cor, né, da maneira como ficarão escritos os nomes das correntes e dos equipamentos aqui no flowsheet também, tá certo? Inserir textos, algumas formas, então fazer algumas indicações e algumas ilustrações também de acordo com o que nós queremos deixar em evidência no fluxograma. Bom, para verificar como isso funciona, por exemplo, eu posso clicar aqui e escolher uma corrente para colocar no fluxograma, né? Por padrão ele já vem aqui no atalho da corrente material, então eu vou clicar, o meu cursor já vai trocar aqui para essa forma, né, de sinal de mais, e eu posso clicar onde vai começar e onde vai terminar minha corrente do processo, tá bem? Então, como eu estou só colocando uma corrente para depois conectar o equipamento, eu posso clicar em um determinado ponto e vocês vão ver que ele vai então jogar no fluxograma essa corrente. E ela está ali solta, não está chegando, né, em equipamento nenhum, eu vou colocar isso depois, mas para a gente verificar que nós temos então a entrada, né, o ponto de início e o ponto final dessa corrente, tá certo? E aí o simulador chama, né, de fonte e destino de acordo com a ponta que nós estamos se referindo dessa corrente de processo. Bem, é mais fácil inserir a corrente de processo se antes a gente inserir a operação, tá bem? Mas só para a gente ver duas formas diferentes de linkar uma corrente com o equipamento, eu inseri aqui primeiro a corrente, que daí ele já chamou de S1 por padrão, então a nomenclatura que ele pode trazer, mas nós podemos trocar. Por exemplo, eu posso colocar aqui string 1 para essa corrente de processo, que é como ele vai se referir a essa corrente no simulador. Também atribuir as variáveis de cálculo ou de entrada a essa corrente. Agora eu vou colocar, por exemplo, um flash, que é o equipamento que a gente vai utilizar no primeiro exemplo da aula. Então, coloquei aqui a operação, o modelo que representa o cálculo para um tanque flash. E posso editar também, dar 2 cliques aqui e trocar o nome desse equipamento, que ele trouxe por padrão como B1, vou chamar de flash. Posso arrastar para deixar em outra posição também. Apenas um certo cuidado, porque o Aspen não reconhece, né, e não recebe espaços ou algarismos e símbolos diferentes do convencional na nomenclatura das correntes e equipamentos, e também acho que não aceita mais de 8 ou 9 caracteres que a gente tente inserir, né? Isso para facilitar o tamanho das variáveis nas quais ele vai armazenar os valores durante a simulação. Bom, agora eu vou ligar a corrente na operação flash, tá bem? Porque ela está aqui solta, não está conectada aqui no flowsheet no equipamento. Para isso, vou clicar na corrente, reconectar, né, o destino dessa corrente, Reconnect Destination, tá certo? E aí vocês vão ver que o flash, ó, automaticamente ele indica aqui, com essa flechinha vermelha, que esse bloco ele recebe uma corrente de entrada, uma ou mais, né? Até nós podemos colocar, mas aqui é o local onde nós precisamos clicar então para que ele conecte essa corrente ao bloco que vai representar o tanque flash no processo, tá bem? Se nós tivéssemos colocado o equipamento antes, ele ao clicar aqui fora, que seria, né, a fonte, o início
da corrente, ele já daria a opção automática de nós conectarmos aqui no flash. Não seria preciso vir aqui em cima em Reconnect e daí pedir para conectar ali, tá bem? Então o equipamento antes ele facilitaria nesse sentido. Mas se nós quisermos depois na simulação trocar para onde a corrente tá indo, né? Às vezes a gente se enganou, o equipamento quer mudar, a gente pode vir aqui em reconectar e trocar então onde nós estaremos inserindo essa corrente de processo. E um tanque flash então ele recebe duas correntes de saída. O intuito do flash é fazer uma separação líquido-vapor e vejam então que ao clicar com a corrente material ali em cima, próximo ao flash, ele já indica onde eu vou colocar a entrada e a saída do flash, tá bem? Nós podemos verificar que ele já chamou aqui de S2 e S3 também. Eu posso trocar o nome aqui, eu vou trocar para String 2 e String 3 para ficar mais fácil de identificar e deixar isso tudo padronizado. Então assim, né, ligamos as correntes aos equipamentos, às operações aqui da simulação. Eu poderia colocar, né, em seguida aqui uma coluna de destilação, conectar essa corrente entrando na coluna de destilação, ou um trocador de calor, e aí ligar essa corrente ao trocador de calor, adicionar a saída do trocador, e assim por diante, para ir construindo outros equipamentos no fluxograma de processo, tá bem? Mas isso nós faremos depois. Aqui é só para ter uma ideia mesmo de como construir esse flowsheet, de como montar, por exemplo, indicando que nós trabalharemos com o modelo do flash para uma corrente de entrada e duas correntes de saída, vapor em cima e líquido embaixo. Bem? Bom, uma coisa também que facilita trabalhando aqui com os fluxogramas, agora não é muito necessário, mas futuramente pode ser também, é que aqui na opção View, né, nós temos aqui essa opção Zoom to Fit, onde ele faz o enquadramento automático e aumenta para dar um certo zoom sobre o nosso fluxograma para ficar mais fácil de identificar então os equipamentos e as correntes disponíveis. Agora, configurado, né, o fluxograma do processo, tudo que nós precisaríamos fazer é fazer a configuração das variáveis de entrada para, em seguida, né, executar a simulação e obter os valores das variáveis de saída. Por exemplo, em uma separação flash, né, nós podemos aqui conhecer, né, as condições de processo da corrente de entrada, a condição de operação do flash e com isso, né, a resolução do balanço de massa e energia vai calcular a quantidade de energia, né, liberada aqui pela queda de pressão e também a composição das correntes de saída. Tá bem? Para configurar uma corrente, nós damos 2 cliques em cima da corrente e daí o Aspen já abre aqui a janela onde nós faremos a configuração dessa corrente. E para configurar a condição de operação do flash, damos 2 cliques em cima do flash. Isso serve para qualquer corrente, qualquer bloco, né, qualquer modelo que estamos trabalhando aqui na simulação. E pode ver que ele vai abrindo, né, isso na forma de guias, onde a gente pode editar essas configurações simplesmente alternando entre as guias que foram abrindo aqui em cima e fechar elas caso necessário. Bem? E agora, para a gente entender e praticar isso, nós utilizaremos o exemplo 1 da aula, tá bem? Onde então nós teremos aqui um certo problema relacionado a nosso processo de separação dos hidrocarbonetos e nós então aplicaremos isso, vamos inserir essas informações na simulação, tá bem? Então primeiro vamos interpretar aqui e entender as condições de processo para inserir isso na nossa simulação. Bem, então no exemplo 1 faremos a separação flash de hidrocarbonetos. Uma corrente de gás com uma vazão de 100 libras por hora, composta por metano, etano e propano, que já são os compostos lá que selecionamos para a simulação, nas condições de 400 psi de pressão e temperatura de 50 graus Fahrenheit, é alimentada a um separador flash. Então temos aqui as condições, né, algumas das condições da alimentação, tá certo? A vazão, como uma vazão molar, e a pressão e a temperatura dessa corrente de entrada. E além disso, a composição molar dessa mistura é de 10% de metano, 20% de etano e 70% de propano. Então daqui para trás temos as informações, as condições da corrente de entrada. Desejamos realizar a separação desta corrente em um tanque flash a 200 psi
e 50 graus Fahrenheit, na qual é garantida a presença de duas fases, líquido e vapor, isso que nós já vimos lá na aula passada na construção do envelope de fases desse sistema. Realize a simulação deste processo no ASPEN Plus para determinar a composição das correntes geradas na separação, ou seja, qual a composição da corrente líquida e qual a composição da corrente de vapor, né, oriundas dessa separação flash. E como a mistura é de hidrocarbonetos não polares, é recomendável usar a equação de estado SRK, Swavey-Hindley-Kong, como então modelo para o cálculo de propriedades termodinâmicas e parâmetros de interação entre os compostos para o cálculo da separação, para os cálculos de equilíbrio. Bem, então vamos lá levar essas informações e inserir elas lá na nossa simulação. Bem, então no exemplo 1, faremos a separação flash de hidrocarbonetos. Uma corrente de gás com uma vazão de 100 libras por hora, composta por metano, etano e propano, que já são os compostos lá que selecionamos para a simulação, nas condições de 400 psi de pressão e temperatura de 50 graus Fahrenheit, é alimentada a um separador flash. Então temos aqui as condições, né, algumas das condições da alimentação, tá certo? A vazão, como uma vazão molar, e a pressão e a temperatura dessa corrente de entrada. E além disso, a composição molar dessa mistura é de 10% de metano, 20% de etano e 70% de propano. Então, daqui para trás, temos as informações, as condições da corrente de entrada. Desejamos realizar a separação desta corrente em um tanque flash a 200 psi e 50 graus Fahrenheit, na qual é garantida a presença de duas fases, líquido e vapor, isso que nós já vimos lá na aula passada na construção do envelope de fases desse sistema. Realize a simulação deste processo no ASPEN Plus para determinar a composição das correntes geradas na separação, ou seja, qual a composição da corrente líquida e qual a composição da corrente de vapor, né, oriundas dessa separação flash. E como a mistura é de hidrocarbonetos não polares, é recomendável usar a equação de estado SRK, Swavey-Hindley-Kong, como então modelo para o cálculo de propriedades termodinâmicas e parâmetros de interação entre os compostos para o cálculo da separação, para os cálculos de equilíbrio. Bem, então vamos lá levar essas informações e inserir elas lá na nossa simulação. Bem, aqui na corrente de entrada, né, de alimentação, que chamamos de stream 1, então, né, já havia aberto aqui a guia para a configuração dessa corrente, nós vamos inserir aqui a temperatura, tá, de entrada, a pressão de entrada aqui desse lado, porque estamos fazendo um flash baseado no cálculo fornecido de temperatura e pressão, mas poderíamos ter, né, composição em termos da fração de vapor também, tá trocando aqui, mas não é o caso. Essa pressão está em psi, né? A vazão molar total, então como nós conhecemos a vazão e a composição, nós podemos inserir os dois. Se nós só conhecêssemos as vazões individuais também, e aí poderíamos inserir todos aqui à direita, mas no nosso caso aqui a gente tem então a vazão em libra-mol, então vai ser 100 libra-mol. Aqui então está em base molar, vejam que daí ele permite escolher libra-mol por hora, libra-mol por segundo, né, mol por segundo e assim por diante, né, várias conversões. Aqui do lado direito nós trabalharemos não com vazão, e sim com composição molar. Então, Mol-Frac, para indicar, vejam que é até então adimensional, porque traz valores de composição dessa corrente, tá certo? Então, a fração, que aí nós vamos inserir na forma de fração, é de 10% metano, 20% etano e 70% propano. Vejam que ele já faz o cálculo aqui para conferir que a soma das frações tem que ser igual a 1, senão ele já nem permitiria, né, esse cheque para indicar que todas as configurações, todas as informações necessárias para a definição das características dessa corrente foram inseridas. Bem, então aqui para inserção dos parâmetros da corrente de entrada já finalizamos a configuração. Vamos agora então configurar o flash. Bem, aqui no nosso flash é uma separação, né, conhecida temperatura e pressão também, então vamos deixar selecionado isso. Poderíamos conhecer, né, a troca térmica do flash ou a fração de vapor também, mas não é o caso. E está especificado que trabalharemos com um sistema de duas fases líquido-vapor, que é a separação que a gente quer realizar.
temperatura 50 graus Fahrenheit e pressão, né, 200 psi. Para mostrar então que essa queda de pressão do tanque, né, que vai liberar a temperatura constante, uma certa quantidade de energia associada assim que esse flash ocorrer, e a queda de pressão vai alterar então toda a composição, jogando a nossa corrente de alimentação para aquela região do envelope de fase onde havia a presença da fase líquida e da fase vapor, tá bem? Percebam que aqui em Flash Options nós temos a possibilidade de fazer algumas alterações do número máximo de iterações no processo de convergência, da tolerância no método numérico, né, para a resolução dos cálculos de balanço de massa e energia por algum método numérico. Aqui no lado esquerdo, né, nas opções do bloco associado ao Flash, temos a opção de trocar ou selecionar um modelo, um pacote termodinâmico específico para o cálculo, né, das propriedades nessa separação, né, algumas operações aqui, como escolher o algoritmo que ele vai usar no solver do Flash. Então temos várias opções associadas, né, aos cálculos para convergência da simulação, mas que aqui para esse sistema mais simples que estamos trabalhando, usar as opções default, né, as opções por padrão, já é suficiente para atingir a convergência. Bom, voltamos agora então para a nossa simulação e vemos que aqui do lado esquerdo está tudo, né, com um chequezinho azul indicando que está tudo configurado para a simulação ocorrer, e a opção Run ela já está disponível para nós então fazer o que nós chamamos de rodar a simulação, né, executar a simulação para os cálculos das variáveis de saída, ou seja, os balanços de massa e energia que vão indicar a composição da corrente de vapor e da corrente de líquido do processo de separação. Bem, clicando aqui então, vamos aguardar um instante para ver se ele já vai fazer os cálculos, né, associados às equações do modelo que ele tem, e feito isso, né, se tudo der certo, vai aparecer aqui no canto inferior esquerdo Results Available, e também aqui, né, vai ficar com um chequezinho azul em Results Summary, onde nós podemos então ver os resultados da simulação. E na visualização dos resultados, nós podemos verificar de duas formas, tá certo? Aqui ele mostra os resultados gerais de todas as correntes do processo construído no fluxograma da simulação. Então vejam que clicando aqui, ele vai separar em colunas, né? String 1, aqui corrente 2, corrente 3, mostrando as condições de cada uma das correntes. Vejam então que, né, a temperatura é constante ao longo aqui do processo, mas que a pressão da corrente 1 é maior, né, que a pressão das correntes 2 e 3 na saída do flash. A entalpia específica, a entropia específica, a densidade, algumas propriedades de cada uma dessas correntes, também de forma geral, considerando já as regras de mistura entre os compostos, entre os componentes envolvidos. Aqui a vazão molar de cada componente, tá certo? Então vejam aqui que é a alimentação, a saída do vapor e a saída do líquido. Então vejam que após a separação mesmo, né, o que se espera é que a corrente de vapor fique enriquecida no composto mais leve, né, no mais volátil, no caso o metano, enquanto a líquida ela fique enriquecida no composto menos volátil, né, no mais pesado, no caso o propano, e é justamente isso que ocorre se a gente verificar, né? Não é uma separação perfeita, mas é só para a gente ilustrar e verificar a operação de flash. Poderíamos ter uma coluna de destilação ou outros flashes para poder então melhorar essa separação, né, e tentar obter as correntes o mais pura possível em cada um dos compostos. Fração molar de cada uma das correntes, vazão mássica em libras por hora, tá certo? E aí aqui nós podemos então verificar que estão de acordo com as unidades que nós especificamos lá no problema, tá bem? Mas nós temos a opção de vir aqui e trocar a unidade, né, da mesma forma como nós fizemos lá na aula passada nas configurações iniciais. Fração mássica de cada uma das correntes, que é o que a gente desejava encontrar, né? Na verdade, ele não especificou molar ou mássica, mas essas são as composições de cada uma das correntes, né? A soma das frações é equivalente a 1, né? Então, a convergência foi atingida, ele conseguiu executar os cálculos certinho, considerando as relações de equilíbrio de acordo com o modelo que nós selecionamos. E ainda podemos verificar em específico esses resultados para fase vapor
e vejam que daí para a fase vapor só estão disponíveis os resultados para a corrente 2, porque só ela está no estado vapor, ou em específico para a fase líquida, que são as condições da corrente 1 e da corrente 3, né, da alimentação e a saída, né, inferior do flash, como também as características da fase líquida dessas fases, né, mássica, molar, né, fração, vazão e assim por diante. Então, se nós tivéssemos uma mistura líquido-vapor, nós aqui em cima estaríamos vendo a massa considerando a vazão molar e a fração molar, considerando as duas fases, tá certo? E aqui embaixo a gente vê das fases de forma separada. Então essa é a maneira de avaliar os resultados, então, por meio aqui do sumário de correntes, né, dos resultados. Porém, é que ele vai pedir para eu rodar de novo, porque eu troquei as unidades, tá certo? Então daí ele vai verificar novamente aqui se as unidades estão corretas, mas já convergiu. Nós poderíamos ver os resultados correspondentes ao bloco, tá certo? Aqui no caso o flash é o equipamento, vendo então a temperatura e pressão de operação do flash, vendo então a fração de vapor e a fração mássica da separação que ocorre, tá bem? Também a quantidade de calor ou de energia, né, liberada, aqui no caso desse flash para a queda de pressão que ocorre e que promove a separação, a queda de pressão em si. Então, resultados associados à operação, eles vão estar aqui na parte de results, né, do bloco do equipamento associado. Já resultados das correntes, eles vão estar, né, ou aqui, e aqui eles estão dispostos todos juntos de todas as correntes, ou aqui em cima, né, abrindo a guia dos resultados de cada uma das correntes. Tá bem? E aqui nós podemos ver elas de forma individual, né, as condições de temperatura, pressão e composição por aqui também. Mas é só uma forma então de verificar os resultados em lugares distintos e de forma mais específica ou mais isolada. Bem? Bom, então tudo certo. Resolvemos aqui a simulação, né, tivemos a convergência e determinamos ali então nos resultados das correntes a composição molar ou a composição mássica das correntes de separação geradas, tá bem? Então aqui as frações molares e aqui as frações mássicas fazendo a conversão de acordo com a massa molar dos compostos. Legal? Bem, vamos então para o exemplo 2 agora da nossa aula para a gente aprender algumas outras configurações a respeito da simulação e do flowsheet do processo no Aspen. Bem, esse segundo exemplo nós faremos uma separação flash com reciclo. Também vamos ver que para a gente obter então as separações e conseguir montar esse fluxograma, nós vamos ter que recorrer a outros blocos, né, a outros modelos de equipamentos para construir o fluxograma do processo. Bem, temos aqui então uma alimentação composta por alguns hidrocarbonetos, né, metano, etano, propano, N-butano, 1-buteno e 1,3-butadieno. A vazão mássica de cada um desses compostos na alimentação, condição da alimentação, temperatura e pressão. Isso vai seguir em direção a um flash, em algum momento vai se juntar com uma corrente de reciclo. E a partir aqui no flash vai ocorrer a separação na condição de 5 graus e 25 psi. Então aqui nós temos um sistema de resfriamento também no flash, que simplesmente vai indicar a quantidade de energia trocada para promover esse decréscimo de temperatura. E as fases vão se separar. E após separar, né, a gente vai ter uma divisão de correntes, onde parte dessa corrente vai ser removida do processo como uma corrente de produto e o restante vai ser reciclado, se juntando com a corrente de alimentação. Né, após passar por uma bomba que vai pressurizar novamente a corrente de líquido na pressão, né, da alimentação, porque uma vez que ela sofreu queda de pressão, ela não consegue se juntar com essa corrente, né, fisicamente é uma pressão diferente, né, senão daria aqui, digamos que um retorno no processo. Então, a bomba tem justamente o intuito de novamente estabelecer a pressão da corrente de reciclo para ela ser misturada à corrente de alimentação. E essa fração de separação de 0,5 indica justamente que metade sai como produto e metade é reciclado. Se tivesse uma fração de separação de 0,7, 70% para o produto, o restante aqui para o reciclo, né? E assim por diante. Como está aqui em cima da corrente de produto, vamos assumir que esse valor da separação
é para a corrente de produto, que não faria diferença porque é metade, metade, 50% para cada lado. Então vamos agora lá para o Aspen para construir essa simulação. Bem, então eu vou abrir um novo arquivo, uma nova simulação, para a gente inserir essas informações e construir, né, desde lá da seleção dos compostos, o fluxograma deste processo. Aqui eu vou selecionar, né, uma simulação em branco, tá certo? Ele pergunta se eu quero fechar esse arquivo antes de abrir o novo, eu vou fechar então. Se eu quero salvar, vou salvar também. E nós teremos aqui então uma nova simulação. Bem, primeiro passo, né, além de configurações adicionais, que, né, não vamos se preocupar aqui no momento, selecionar os compostos, tá bem? Então vou digitar aqui o nome dos compostos e vou selecionar todos os compostos a serem trabalhados na simulação. Pronto, selecionei aqui os compostos, tá certo? Então pausem e façam aí com calma aqui os nomes dos compostos, né, em inglês, coloquei, adicionei cada um deles. Agora vamos para a seleção então do método termodinâmico a ser trabalhado. Como continuamos trabalhando com hidrocarbonetos, é uma boa opção então a gente continuar com o método SRK, tá? Em seguida aqui Next para estimarmos então os parâmetros, né, e Run para estimarmos os parâmetros de iteração necessários a este modelo, né, para o cálculo das propriedades no cálculo do equilíbrio. E por enquanto aqui ok, podemos ir então para guia de simulação. Bom, aqui vamos então construir o fluxograma da simulação, tá bem? Então, para facilitar um pouco o encaixe das correntes, né, não precisa ficar vindo aqui reconectar elas, né, vamos colocar aqui primeiro os blocos que serão trabalhados. Tá bem? Então, um mixer para juntar a corrente de alimentação com a corrente de reciclo, também. O tanque flash, o separador de correntes, tá certo? Para separar aqui a corrente de produto líquida em corrente de produto do processo e a corrente que vai retornar no reciclo. E então também uma bomba para fazer ocorrer então a variação de pressão da corrente do reciclo que vai retornar. Bem, eu vou virar aqui o lado da bomba só para ela ficar no sentido, né, de retorno do processo. Okay? Então mais uma ferramenta que a gente consegue trabalhar aqui, rotacionar, né, e flipar e girar as figuras que a gente tem de acordo em como queremos trabalhar. Bem, então eu vou colocar aqui, eu vou chamar esse aqui de mixer, este aqui de flash, este aqui de splitter e esse aqui, né, de bomba. E agora vamos colocar as correntes do processo. Para colocar as correntes, então, vou colocar aqui a alimentação, em seguida vai sair daqui e entrar no flash, a corrente de vapor do flash, a corrente que vai entrar aqui no separador, do separador teremos o produto e teremos também a corrente que vai vir para a bomba. E da bomba teremos a corrente de reciclo que vai voltar e se juntar aqui na alimentação. Porém, eu não vou deixar ela ainda ligada aqui no mixer entrando, né, por conta da questão da própria convergência, né, do problema em si. Lembrando lá, né, de algumas aulas anteriores, quando eu falei, lembrei que o Aspen ele trabalha como um simulador modular, né, originalmente aqui no cálculo. Então, se eu ligar essa corrente, inicialmente ele vai tentar convergir considerando uma alimentação igual a zero. Isso pode complicar e prejudicar a convergência da simulação. E, portanto, primeiro eu vou realizar a simulação sem o reciclo estar ligado, né, no sistema aqui de retroalimentação. E depois, sim, uma vez tendo um valor de uma estimativa inicial melhor da primeira convergência para a corrente de reciclo, nós rodaremos novamente a simulação com ela conectado aqui nesse sistema de mistura. Bem,
Aí outra coisa que é interessante podemos colocar nessa simulação é a quantidade de calor, então de energia, que vai precisar aqui nesse caso, né, ser removida para ocorrer o resfriamento e que a partir daqui nós podemos ver o resultado da quantidade de calor direto nessa corrente de energia. Também isso nós poderíamos ter feito, né, no problema anterior também, mas vamos colocar aqui para então verificar que é simplesmente uma facilidade, uma praticidade em ver a variação de energia no flash por conta dessa corrente de energia estar colocado ali. Certo? Aqui é a função de alinhar, para ajudar a melhorar um pouco aqui a estética dessas correntes. E, né, de maneira geral, temos aqui já a configuração do fluxograma que iremos trabalhar. Agora basta inserir as informações de processo que nós temos. Bom, começando pela alimentação. Vamos lá. 2 cliques na corrente de alimentação. Vemos que aqui agora então nós não temos a vazão total e a composição para inserir de forma distinta como a gente fez lá anteriormente. Agora nós temos a vazão mássica, né, de cada um dos compostos. Então eu vou inserir como vazão mássica, né, como mass flow em Libra-mols por hora, cada um dos compostos aqui que nós temos. Então 50, 100, 700 para metano, etano e propano. Para o N-butano. Mil cento e setenta e seis para um buteno. E 5.130 para 1,3 butadieno. E aqui embaixo ele apresenta a soma, tá certo? Então adicionamos aqui as vazões mássicas dos componentes. Agora vamos vir aqui e adicionar então a temperatura dessa corrente, 85 graus Celsius e 100 psia. Bom, pronto, configurada a corrente de alimentação global, né, de alimentação fresca do processo, sem considerar ainda o reciclo. Agora, seguindo aqui no bloco de mistura, eu preciso especificar simplesmente a pressão de saída. Aí eu vou considerar sem queda de pressão, né, que os compostos estão então se juntando para permanecer a pressão constante de 100 psia. E então ambas as fases válidas que eu poderia ter aqui é vapor e líquido, mas como vou ter uma fase só, então ele vai considerar que está sendo possível trabalhar dessa forma também. A corrente S2 não preciso especificar, porque ela vai ser calculada a partir da entrada e da pressão aqui especificada no mixer, e em seguida as condições de operação do flash. Então 2 cliques em cima do flash, 5 graus Celsius e 100 psia. Um flash, pressão, temperatura. Bem, agora aqui no separador, ele pede a fração de separação, justamente em relação, por exemplo, aqui vou especificar sempre a primeira corrente. A minha primeira corrente é a corrente S5. Como não faz diferença aqui no nosso caso, porque essa fração é de 0,5, né, mas se eu tivesse outras correntes se separando, ou tivesse, né, 30%, 70%, eu teria que dizer em relação a quem é essa fração de separação. Né, e se for a corrente de produto, é a corrente S5. Aí a partir daqui ele vai determinar as vazões de S5 e S6 e a configuração agora então da bomba. Aqui então vou deixar selecionado por padrão, que eu quero que esse bloco, esse modelo, ele represente então uma bomba, e eu vou especificar, né, a pressão de descarga, que vai voltar a ser a pressão da alimentação, ou seja, o 100 psia. E eficiência de 100% para essa bomba, certo? Poderia colocar 75%, né, 60%, dependendo aí de
dados para um equipamento conhecido, mas aqui para o nosso problema vamos considerar 100% de eficiência, que seria então, a partir daqui ele vai calcular a quantidade de trabalho real necessária para fazer esse bombeamento. Com isso, né, temos condição agora então de realizar a simulação. Vejam que ele já habilita aqui em Home, né, a opção Run. Então vamos rodar para ver se está tudo certo e se ele vai conseguir então atingir a convergência. Bom, apareceu aqui embaixo Results Available, né, tudo com um checkzinho azul, bonitinho, certinho, né, então é importante ver isso, né, verificar aqui nos resultados se não tem nenhum warning, nenhum erro, né, algo do tipo. No nosso caso aqui a gente tem um warning em relação às propriedades, mas é somente aquela questão do método utilizado para água quando temos sistemas com hidrocarbonetos, que tem que ser diferente, mas que não vai afetar o nosso resultado aqui, porque nós não temos água como uma corrente de processo que vai estar entrando em contato com os compostos do nosso sistema. Tá bem? Então é apenas um aviso, né? Podemos ignorar isso. Agora nós vamos rodar a simulação com a corrente de reciclo conectada. Também então clico ali na corrente de reciclo, reconectar, né, o destino dessa corrente, clicar aqui na flechinha do misturador e ele já mostra então o sistema de reciclo aqui fechado, representando justamente o processo que nós queremos simular. E vamos clicar em Run. Results Available, então, e temos aqui, né, tudo indicando que a nossa simulação convergiu e temos os resultados, né, obtidos. Então, verifiquem se no de vocês tiver alguma exclamação, algum xizinho, pode ser alguma configuração que você deixou passar, né, o que está diferente aqui, que precisa ser corrigida na simulação. Aqui, então, temos condição, né, agora de verificar os nossos resultados aqui nas correntes. Então, temos todos os valores aqui de pressão e temperatura de cada uma das correntes de processo, tá certo? Temos aqui a vazão mássica, também dados em termos de vazão molar, tá certo? De cada um dos compostos em cada uma das correntes, as frações mássicas, a fração molar, e também podemos verificar das fases em específico. Então essas são as correntes que têm fase vapor presente, aqui as correntes que têm fase líquida presente, tá certo? Então posso ver isso de maneira separada, também isolada, além, né, dela como uma soma de ambos os estados, né, de ambas as fases, nesses resultados aqui acima. E também aqui temos, né, vejam que aqui ele mostra somente as correntes mássicas, mas temos a corrente de energia, tá certo? Que vai mostrar pra gente aqui então a quantidade de energia necessária a ser trocado ali dentro então daquele flash para fazer a temperatura, né, descer desde a temperatura de entrada até a temperatura mesmo de execução do flash. Então, a temperatura de início e final e a quantidade trocada por algum sistema, né, de resfriamento, aqui nesse caso, necessária para fazer o resfriamento do flash ocorrer. Bom, ou ainda também poderíamos ver aqui os resultados associados ao bloco do flash em String Results, né, que só as correntes do flash, né, só as que estão ligadas ao flash também, ou aqui as condições de operação e a energia trocada, e vocês vão ver que é o sinal negativo em relação à corrente de energia. Aqui então temos condição, né, agora de verificar os nossos resultados aqui nas correntes. Então temos todos os valores aqui de pressão e temperatura de cada uma das correntes de processo, tá certo? Temos aqui a vazão mássica, também dados em termos de vazão molar, tá certo? De cada um dos compostos em cada uma das correntes, as frações mássicas, a fração molar, e também podemos verificar das fases em específico. Então essas são as correntes que têm fase vapor presente, aqui as correntes que têm fase líquida presente, tá certo? Então posso ver isso de maneira separada, também isolada, além, né, dela como uma soma de ambos os estados, né, de ambas as fases, nesses resultados aqui acima. E também aqui temos, né, vejam que aqui ele mostra somente as correntes mássicas, mas temos a corrente de energia,
tá certo? E que vai mostrar pra gente aqui, então, a quantidade de energia necessária a ser trocado ali dentro, então, daquele flash para fazer a temperatura, né, descer desde a temperatura de entrada até a temperatura mesmo de execução do flash. Então, a temperatura de início e final e a quantidade trocada por algum sistema, né, de resfriamento, aqui nesse caso, necessária para fazer o resfriamento do flash ocorrer. Bom, ou ainda também poderíamos ver aqui os resultados associados ao bloco do flash em String Results, né, que só as correntes do flash, né, só as que estão ligadas ao flash também, ou aqui as condições de operação e a energia trocada, e vocês vão ver que é o sinal negativo em relação à corrente de energia. E aqui também o mesmo para a bomba, nos resultados da bomba podemos ter aqui a quantidade então de variação de pressão que temos para que isso ocorra de fato. E então vejam que o Aspen conseguiu, né, resolver determinar os valores das vazões, composições, né, e condições de processo de cada uma das correntes do nosso processo simulado. Tá bem? Bom, aqui em cima podemos verificar que nós podemos querer, né, que apareça no fluxograma os valores de temperatura e pressão de cada corrente, vazão mássica, né, vazão volumétrica, fazendo a conversão pela densidade de cada uma das correntes, né, valores trocados de energia e de trabalho em cada uma das etapas, tá certo? Então a gente pode ir trocando e configurando isso daqui para fazer então com que nós possamos observar isso de maneira mais fácil no fluxograma da simulação. Mas assim então resolvemos o segundo exemplo, que seria realmente simular esse processo com as condições que nós tínhamos. Legal? Como atividade dessa aula, então vou pedir que vocês entreguem os exemplos resolvidos durante a aula, tá, em arquivos de simulação do Aspen, utilizando como base de cálculo da alimentação do processo os 3 últimos dígitos de seu RA em arquivos separados. Então aqui, por exemplo, no exemplo 1, ao invés de trabalhar com 100 libra-mols por hora, vocês vão trabalhar com o valor equivalente aos 3 últimos dígitos do RA de vocês em libra-mols por hora. E aqui no segundo exemplo, né, vocês vão normalizar aqui para calcular, né, na verdade, determinar a vazão mássica e daí normalizar em relação à vazão mássica para calcular a fração de cada um dos compostos e aí multiplicar essa fração pelos 3 últimos dígitos do RA de vocês para determinar a vazão de cada composto para a simulação de vocês. Bem? Aqui as principais referências da aula. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.